Olá, meus queridos, bom estar aqui com vocês mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus e podermos meditar nesse tesouro inesgotável que é a palavra do Senhor sempre falando conosco. Eu gostaria de trazer a vocês no dia de hoje uma ministração que o Senhor colocou no coração e eu tenho levado isso em algumas reuniões de homens das quais estou participando e tenho falado muito ao coração de muitos homens, que depois eu recebi testemunhos nesse sentido, e isto eu gostaria de compartilhar com você neste momento. O texto que vamos ler está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11, mas depois eu vou mencionar algumas coisas a respeito dos versículos anteriores, mas vamos ler aqui apenas o versículo 11 para nós ganharmos tempo. Diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo, neste momento, orienta Timóteo em diversos pontos do seu procedimento, a sua conduta, as suas ações, a maneira como ele deveria se portar diante da igreja. Timóteo era um pastor novo, né, de idade mesmo, novo no ministério e novo de idade. E Paulo está muito ali preocupado em fazer com que ele realmente adote a postura de um servo de Deus, cheio do Espírito Santo e com caráter segundo o coração de Deus. Esta era a função de Paulo, a sua intenção nas cartas que escrevia a Timóteo. Então, como eu disse, nos versículos anteriores, Paulo fala de diversas características ruins, vários defeitos de caráter, vários procedimentos inadequados que homens da época deles, né, dentro das igrejas ou fora dela, mas também dentro das igrejas, isso que era o mais crítico, né, Paulo alerta Timóteo para tomar cuidado em relação a isso. Ele fala, né, olha, aquele que ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina, é orgulhoso, nada entende, envolvido em doentias controvérsias, contendas acerca de palavras, resultando isso em brigas, invejas, difamações, suspeitas, atritos constantes, mente corrompida, a piedade deles em relação às coisas espirituais, ela é voltada para lucro e diversas outras coisas. Basta você ver os versículos ali a partir do 3, né, do 3 até o 10, vai descrevendo todas essas características, o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males, pessoas que cobiçando o dinheiro e colocando o reino de Deus em segundo lugar, e diversas outras características. Por isso que Paulo, ele no versículo 11, ele diz, você, porém, né, oposto, né, aqui uma adversativa, você, ao invés disso, você que é homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Né? Um grande detalhe, homem de Deus, homem de Deus. Homens de Deus, meus irmãos, são aqueles como foi Davi. Davi, a palavra de Deus diz que foi homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Né? O próprio Senhor falando isso de Davi. E se você vai analisar a vida de Davi, você observa diversas pisadas na bola, diversos erros, pecados, né? Mas havia algo no coração de Davi que tocava o coração de Deus. Então, este homem de Deus, que quando o Senhor olha para Davi, o vê como homem irrepreensível, aí você vai assim, mas como pode Davi, homem segundo o coração de Deus, que fez o que fez, teve muitas vitórias, né? Escreveu muitos salmos, foi um grande general, liderou seus exércitos, seus homens a grandes vitórias, levou o povo à adoração, mas cometeu muitos erros. Mas sabe por que Deus o chamava de irrepreensível, meu irmão? Sabe por que Deus olhava para Davi e via esta condição nele? Porque não ficava nada no coração de Davi que não fosse agradável ao Senhor, no momento em que Davi tomava ali conhecimento, consciência da sua falha. Quando nós escondemos a nossa falha,
quando nós vamos ali acariciando o nosso pecado, o nosso defeito, ou vamos empurrando com a barriga, botando para baixo do tapete, né, as expressões mais comuns, a gente vai deixando isso de lado, não tratamos estas culpas, aí nós nos tornamos repreensíveis. Porque sabe qual a qualidade do irrepreensível? Aqui, ó, indivíduo em cuja conduta não se acha algo que mereça repreensão, censura ou que lhe coloque em descrédito. Quando você olha para Davi, a diferença em relação a Saul foi a sua disposição em confessar sempre a sua falha, o seu pecado. Em colocar diante de Deus, rasgar o seu coração diante do Senhor, confessar o seu pecado, e com isso o adversário não tinha do que lhe acusar. Não tinha do que acusar. Não tinha como o adversário confrontá-lo, porque ele depositou diante do Senhor Jesus, diante do Senhor Deus. E assim nós, meus irmãos, precisamos também fazer. Aprender a fazer isso constantemente. Falhamos? Sim, falhamos. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Somos imperfeitos? Nós somos imperfeitos. Mas a condição que Deus requer de nós é que nós, no momento em que o Espírito Santo te dá aquele toque, né, você fala aquele palavrão, ou você adota aquele procedimento na empresa ali, uma situação de uma nota fiscal que passou, né, meio que passou em branco, mas você sabe que não passou em branco, você empurra aquilo ali, aí o Espírito Santo vem e fala, o que foi que você fez? Se nesse instante a sua postura é de olhar para um lado, olhar para o outro e vida que segue, ou se você realmente fica sentido, Senhor, pequei, falhei. Ah, meu Deus, por misericórdia, eu falhei, Senhor. Eu falhei. Senhor, me perdoa porque, olha, eu falei isso, eu fiz dessa forma, eu errei dessa forma. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou imperfeito. Meu Deus, olha, me perdoa. O sangue de Jesus vem e lava o meu pecado. Senhor, me restitui a comunhão, não deixa que isso me afaste de ti. Isto, meus irmãos, é o coração contrito e quebrantado. Nesta condição, nós assumimos mais uma vez essa característica de irrepreensibilidade. Homem irrepreensível, homem que não tem do que ser acusado. Porque quando o adversário vier para acusar, mas você que fala a palavra, não falo, não, isso já foi, passou, isso não faz mais parte da minha vida. Não, isso eu confessei meu pecado, não tem mais do que ser acusado. E aqui, não mereça repreensão, censura ou algo que coloque em descrédito a sua condição de vida. Então, a ênfase do homem de Deus, do homem irrepreensível, está na sua reputação, na sua conduta, postura diante do Senhor. A reputação, né, aquilo que nós expressamos como vida, nada mais é do que um reflexo do que está dentro de nós. A nossa boca falando do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração se enche do Espírito Santo, se enche da palavra de Deus, se enche de experiências com o Senhor, nós vamos refletir isso. Nós vamos falar isso. É isso que nós vamos colocar para fora. Vamos viver isso dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os familiares, com os amigos, com os irmãos na casa do Senhor. Nós vamos viver efetivamente esta condição diante de Deus. E ainda uma outra definição aqui, dentro do estudo, qualidade que engloba ou resume todas as demais características descritas, conceito que sintetiza todos os atributos do caráter do homem cristão. O homem que é dominado pelo caráter de Jesus. E aí nós podemos buscar que caráter é esse? O que nós temos para oferecer do nosso caráter? O nosso caráter ele reflete traços da natureza pecaminosa ou da natureza divina. O que vai mais aparecer na sua vida? Vai aparecer aquilo que mais você alimenta. Se você se alimenta com um filme aquele que mais picante, você acha, não, mas isso não tem problema. A esposa está vendo junto, ou coisas ali que você vê que confrontam a fé cristã, confronta os seus valores, mas você, ao mesmo tempo, assim, não releva, porque acho que não tem problema. Se você alimenta a natureza humana, e quando nós tivemos o novo nascimento,
Não é que o homem velho morreu e absolutamente não governa mais nada. A gente sabe que não. Ele continua lá. Mas o que aconteceu nasceu um novo homem no novo nascimento. Importa que nós alimentemos esta nova natureza, nascida na água e no sangue, gerada pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus falou para Nicodemos. Importa-nos alimentar este homem, o homem espiritual que está dentro de nós. Quando nós fazemos isto, as coisas espirituais acabam tendo maior valor, porque é ali que nós nos identificamos e abraçamos verdadeiramente o caráter do Senhor Jesus. Isto aos poucos vai sendo moldado em nós. O caráter de Jesus, de mansidão, aquele que era pacificador, misericordioso, humilde, coração puro, justo, altruísta, todas as características do Senhor Jesus acabam refletindo na nossa postura. Não são as nossas palavras que vão movimentar as pessoas que estão ao nosso redor, mas é o nosso testemunho, a nossa conduta. Nós testemunhamos muitas vezes sem abrir a boca. Sem você falar, você pode mostrar o seu caráter de Jesus, aquilo que está dentro de você, sem falar. Mas isso só acontece, meu irmão, se você é um homem irrepreensível diante de Deus, se o seu caráter está de acordo com os valores do caráter do Senhor Jesus. E que você possa realmente refletir nisto, que tudo é isso, como Paulo falou a Timóteo, você é homem de Deus. Você é um homem de Deus, meu irmão? Então preste atenção nisso. Fuja de tudo isso. Fuja. Não é você fique ali constante, não deixe que isso te afete. Não, é fuja mesmo. Fuja, saia dali. Saia dessa condição. Vá aos pés da cruz confessar o seu pecado. Vá buscar outros homens para você confessar a sua falha, a sua imperfeição, porque juntos somos mais fortes. Nós, agendados, sabemos isso. Juntos somos mais fortes. Arranje um companheiro de luta, de batalha, que você possa abrir o seu coração para ele, confessar a sua falha, e ele vai te acompanhar, vai orar com você. Dali a pouco ele também vai pedir ajuda no mesmo sentido, né? Você poder orar com ele também. Ambos irão se ajudar, né? Ambos irão caminhar juntos, como ferro afia o ferro, né? Que a palavra diz assim, nós também nos aperfeiçoamos nos relacionamentos de homens de Deus, homens que visam cada dia mais parecerem mais com o Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que Deus fale ao seu coração, você se sinta motivado, estimulado, impulsionado na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, a se parecer cada vez mais com Jesus, ter o caráter dele e expressar tudo aquilo que ele já fez por você e ainda muito mais poderá fazer. Que o Senhor te abençoe. Louvado seja o Senhor.